Bom dia! Tudo bem? A paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe o seu dia. Que Deus abençoe essa semana que está iniciando agora. A todos nós, né? Que ela seja plena, maravilhosa, cheia do Espírito Santo. Que Ele possa nos guiar nas melhores decisões que nós tomarmos. Que Ele possa nos proteger de todo mal. E que tudo que você fizer na sua vida, peça direção para Deus. Fale com Deus todos os dias ao acordar, antes de tomar qualquer decisão. Que Ele te abençoe também no seu trabalho, em tudo que você fizer, tá bom? Ore pelos seus filhos, imponha as mãos sobre ele, enquanto ele estiver dormindo. Fale palavras proféticas na vida dele. Eu abençoo meu filho, que Deus abençoe a vida dele, o trabalho dele. Ore até pela futura família dele. Isso faz total diferença quando você... Bom dia, Rebeca, paz, amada. Faz total diferença quando você impõe as mãos sobre os seus filhos e fala palavras proféticas, fala palavras de bênçãos sobre a vida deles, porque a sua palavra tem poder de mudar o destino, não só da sua vida, como o destino da vida dos seus filhos. Basta você falar, profetizar. A palavra que o Senhor me deu hoje foi Isaías 32:15. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará um campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Pai amado, Pai querido, eu estou aqui, Pai, na sua santa e preciosa presença, Pai. Estamos aqui reunidos, Pai, nesse campo missionário que é a internet, que muitas pessoas usam para o pecado, Pai, muitas pessoas usam para a distração, para tudo aquilo que não edifica. Mas nós estamos aqui para transformar essa internet, para transformar, porque aqui eu vejo um campo missionário extraordinário, sem limites, para alcançar vidas, para alcançar almas que ainda não conhecem do teu amor, Senhor. Abençoa este trabalho, Senhor, que possa alcançar almas, números que a gente não possa nem mensurar, Pai, mas que pessoas sejam verdadeiramente transformadas de corpo, alma e espírito, Pai, porque o Senhor conhece o meu coração. Eu estou aqui para te servir, Pai. Eu estou aqui para que o Senhor me use como um instrumento da tua vontade, Senhor, e que o Senhor possa atingir pessoas as quais eu nem conheço. Muitas vezes eu nem sei aonde moram, os que fazem, o que são, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe sobre essa palavra, Pai, que precisa chegar naquela casa, que precisa chegar naquela pessoa, que precisa curar um coração, que precisa curar uma alma, precisa curar um espírito. Senhor, eu oro pela cura de todos que estiverem acompanhando essa live, que todos possam ser alcançados pelo teu milagre, pelo teu amor, pela tua graça, Senhor. Gratidão, Deus, por mais um dia na sua santa e preciosa presença. Gratidão, Jesus. Gratidão, Espírito Santo. Me use de forma tremenda e poderosa. Em nome de Jesus. Amém. Amados, essa palavra ela fala sobre o avivamento que vem do alto. Nós estamos enfrentando as dores, né? Nós estamos já no início das dores. Nós já estamos caminhando para o final e o Senhor Jesus está batendo na porta. O carpinteiro bateu na porta. O carpinteiro bateu na porta. Ele está batendo na sua porta. Ele estará batendo na porta de todos aqueles que são escolhidos, de todas as pessoas que querem aceitar desse amor que não exige nada em troca. Jesus é o único que entra na casa quando é convidado. Ele não vai por força, ele não vai por violência. Tudo que fizerem usando o nome de Deus e de Jesus por força e violência, isso não provém de Deus, isso não provém de Jesus. Há exemplo do que a gente vê nessas guerras, usando o nome de Deus para causar violência. Isso não é de Deus, isso são demônios.
agindo através dessas pessoas para, acabar com a paz. Nosso Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Ele também é o príncipe da paz. Não existe guerra com o Senhor Jesus. As pessoas que têm o Senhor e que seguem os seus princípios e seguem a obediência a Deus, elas não promovem guerra. Elas não fazem nada por força e violência. Aqueles que usam o nome do Senhor com a religiosidade para causar qualquer tipo de opressão, guerra e tirar a paz, este pagará um preço muito alto por isso. Então, o avivamento, ele vem do alto, né? Nós vamos aprender que o nosso verdadeiro avivamento, ele vem do Espírito derramado lá do alto sobre toda a carne. Quando Jesus foi batizado por João Batista, a profecia se cumpriu, desceu a pomba, né? E é exatamente isso, foi a resposta de Deus mostrando que agora nós temos um conselheiro eterno, um conselheiro que está 24 horas conosco, que é o Espírito Santo, que é o próprio Deus falando através de você quando você aceita Jesus. O acesso ao Espírito Santo só se dá quando você aceita Jesus como seu único Salvador. Quando você não tem ânimo dobre, você não acredita em outras doutrinas que não seja a de Jesus. E isso é real. O Espírito Santo é real. Ele nos mostra a direção, até em coisas simples. Eu perdi uma chave, eu peço ao Espírito Santo, que é meu amigo 24 horas, meu conselheiro 24 horas. Espírito Santo, me mostra onde está. E ele mostra. Eu estou falando uma coisa muito bobinha, muito simples, mas é assim que nós temos que nos relacionar com o Espírito Santo. Ele é o nosso melhor amigo de todas as horas e é aquele que nunca vai trair, nunca vai te levar ao engano, ao erro, né? O Espírito Santo, ele é o espírito do avivamento. Quando todas as pessoas entenderem e se relacionarem com o Espírito Santo dessa maneira tão íntima, tão profunda, que é simples, né? É só você conhecer o Senhor Jesus e se aprofundar na palavra e seguir os mandamentos e seguir em obediência. A gente tem que fazer renúncias, mas essas renúncias são para o nosso bem, para nos colocar no eixo que era o eixo que Deus sempre desejou para nós, o eixo da nossa verdadeira identidade, daquilo que é a nossa verdade, onde a gente não precisa usar máscara para nada nem ninguém, onde a gente exala o perfume de Jesus Cristo, onde o nosso caráter modela o caráter de Jesus Cristo. O avivamento, ele vem do alto, porque o Espírito Santo, ele vem do alto. Então ele vem de Deus. Não existe engano com o Espírito Santo. Quando você conhece Jesus, não existe o mentor espiritual, não sei das quantas. Você não sabe de onde que está vindo aquela entidade que está falando algo para você e você está acreditando, com todo respeito a todas as religiões. Mas quem prova de que aquelas pessoas que se dizem super espiritualizadas, recebendo não sei o que do alto, né? São verdadeiramente, essa fonte é uma fonte de luz. Porque o diabo, ele é um enganador. Ele vem para matar, roubar e destruir. Quando ele usa pessoas, ele não vai vir com uma máscara de mal, falando coisas maldosas. Ele vai falar tudo aquilo que agrada o seu coração, tudo aquilo que é conveniente para a sua vida. Ele não vai te trazer verdades internas, verdades que vai te confrontar, como é o caso da palavra de Deus. Essas verdades que nos confrontam são verdades que moldam o nosso caráter, que nos transforma verdadeiramente para nos trazer de volta para a nossa essência, para a nossa identidade, para aquilo que nós nascemos para ser. E a partir daí, quando sua identidade é restaurada, a sua paternidade com o Pai Celestial se torna plena. E aí você passa a exercer o seu propósito de vida. Não existe ninguém que exerce um propósito de vida sem antes ter a sua identidade completamente alinhada por Deus. Você só entra no seu propósito de vida quando a sua identidade estiver plena com Deus. O avivamento, ele vem do alto, porque o Espírito Santo, ele veio do alto. Ele veio diretamente do Pai Altíssimo. É o Pai Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, que está falando com você através do Espírito Santo. Ele é o nosso conselheiro,
Ele é o intermediador, Ele é quem nos guia para a direção correta, Ele é quem nos mostra as pessoas, que nos dá os dons do Espírito e que nos mostra também, nos dá o discernimento para que a gente possa saber se determinadas pessoas possuem o cheiro de um coração podre ou um cheiro de um coração bom. É através do Espírito Santo que você vai ter o discernimento do Espírito com relação às pessoas. Dificilmente você vai ser enganado. Pode cair no engano? Pode, né? No fim dos tempos, a palavra diz que até os escolhidos serão enganados. E muitos são mesmo, acreditam e não. Por quê? Porque não tem intimidade. Não anda com Deus. Não anda com a palavra, não medita na palavra, não tem um relacionamento diário com Deus, não tem disciplina com Deus. Sem esse relacionamento, quanto mais você dedica tempo para Deus, mais intimidade você vai ter com Ele. Quanto menos você tiver, menos intimidade você vai ter. Então, o tempo dedicado para Deus é o melhor tempo que você vai ter na sua vida, porque Ele vai te ensinar coisas maravilhosas. O Espírito prometido. O Espírito Santo, ele é conhecido por nós como o Espírito Santo da promessa, como está lá em Efésios 1, versículos 13, porque vários profetas falaram acerca de sua vinda gloriosa para habitar junto conosco. Por isso que nós não precisamos de nenhum intermediário, nós não precisamos acreditar em nada que intermedie, nem um homem, nem numa estátua, nem num Deus, nos deuses ali, né? Você não precisa ter um amuleto, você não precisa ter uma pessoa para se comunicar com Deus. Quando você reconhece Jesus como seu único Salvador, porque essa é a chave de acesso, é você reconhecer Jesus. Você passa a ter um relacionamento com o Espírito Santo mais aflorado, porque se você é um escolhido, você já tem, só que você ainda não sabe lidar com isso, o que nós chamamos de intuição. Não é intuição, é o Espírito Santo. O profeta Isaías, ele disse: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías 44, 3. O profeta Ezequiel, ele também disse: então espalharei água pura sobre vós. Ele purifica o nosso espírito, vai tirando todos os carrapichos da nossa vida, perdoa os nossos pecados, nos transforma numa nova pessoa, uma pessoa que anda em obediência a Deus. Nós podemos falhar? Podemos falar. Nós podemos pecar? Podemos pecar. Mas o Senhor, Ele nos enche da sua graça. Só que esse entendimento não deve ser um passaporte para que você venha pecando reiteradamente, né? Porque se você fizer isso conscientemente, se você pecar conscientemente, você está praticando a iniquidade. E Deus abomina a iniquidade. Aí você desperta a ira de Deus, porque Deus, Ele é bom o tempo todo, mas Ele também é justo. A ira dele é despertada quando a pessoa não leva Ele a sério. O profeta Ezequiel falou sobre isso, né? Então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Lá está lá em Ezequiel 36, versículos 25 a 27. O profeta Joel também disse: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. O avivamento, ele vai acontecer quando todos nós, filhos de Deus escolhidos, estivermos avivados, estivermos praticando em obediência, em santidade, o que diz a palavra. Ontem, quando pela manhã, eu preguei na igreja falando sobre isso, né? Só falando sobre a família de Jesus. Qual é a família de Jesus? É aquele que escuta a palavra, mas é aquela
aquele que escuta e que executa a palavra. Não é somente aqueles que escutam, são aqueles que escutam e que executam a palavra. Esses são considerados a família de Jesus. A vinda do Espírito Santo é como uma chuva. O cenário desse texto de Isaías 32:15 é um cenário que descreve a vinda do Espírito como chuva. A chuva é derramada do alto. O Espírito é também derramado lá do alto. De acordo com Isaías 35, versículos 5 a 7, as águas arrebentarão no deserto ribeiros. No ermo e a terra seca se transformará em tanques e a terra sedenta em mananciais de águas. O derramamento do Espírito como chuva transforma o deserto espiritual. As pessoas que estão distraídas, que estão pecando, que estão no oba-oba dos prazeres da vida, deixando Deus em últimos planos e colocando sua vaidade, os seus prazeres, tudo em primeiro lugar. Quando este é o momento de colocar Deus em primeiro lugar, de seguir o mandamento. Ame Deus sobre todas as coisas e o resto lhe será, Ame Deus sobre todas as coisas. Se preocupe com o reino de Deus e a justiça, e o resto lhe será acrescentado. Se a gente não seguir isso nesse tempo, você será uma ovelha que infelizmente ficará de fora da porta. A porta estreita, ela já está sendo armada. O carpinteiro está batendo na porta. O carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro batendo a porta. E aí, você vai abrir ou não para o carpinteiro, que é o nosso Senhor Jesus? Em Oséias 14, versículos 15, em Oséias 14, versículo 5, o Senhor ele faz uma promessa ao seu povo, dizendo: eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio e espalhará as suas raízes como o Líbano. Brasil é considerado Israel para Deus. Brasil é um Israel para Deus também. Então aqui tem profetas, aqui tem pessoas, tem justos. Deus tem um amor especial para o Brasil e nós devemos orar para que o Brasil também seja guardado. Em Oséias 6, versículo 3, o profeta Oséias ainda escreve: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Somente a vinda do Espírito Santo sobre a nossa vida é que pode transformar o nosso deserto espiritual em manancial de águas vivas. Aquele vazio existencial, aquilo que está faltando dentro de você, dentro da tua alma, dentro do teu coração, na tua vida. Você pode conquistar tudo nessa vida, mas sempre vai existir um vazio se você não tiver Deus, se você não tiver Jesus na sua vida. Sempre vai existir um vazio. Você não será plenamente feliz, você não será plenamente pleno. Você não vai conseguir atingir a plenitude da vida se você não conhecer Jesus, se você não aceitar Deus, não preencher esse vazio com o único alimento do Espírito, que é a palavra de Deus, Jesus. Por mais que uma igreja ela esteja vivendo um deserto espiritual, quando o Espírito lá do alto é derramado, o deserto floresce e dá frutos. O que é preciso? Que todos sejam. A igreja, ela é a igreja de Cristo. Todos precisam ser cheios do Espírito Santo. Todas as pessoas precisam ser cheias de Cristo. E assim acontecerá o avivamento que vem do alto. Quando todas as pessoas forem cheias do Espírito Santo, forem cheias de Cristo, assim nós caminharemos para o avivamento. A sexta trombeta já foi tocada. São 7 trombetas que nós temos. A próxima é a vinda do Senhor Jesus. A sexta já foi tocada. O carpinteiro está batendo na sua porta. Você vai abrir ou você vai ficar de fora? Que Deus abençoe o seu dia. Se encha desse amor. Conheça Jesus. Tenha esse relacionamento. Experimente andar com o Espírito Santo. Você não tem nada nesse mundo. Eu pude desfrutar de coisas maravilhosas nesse mundo. Nada se compara a andar de mãos dadas com Deus, de ter Deus como maior e melhor amigo do seu lado, o Espírito Santo te guiando em tudo. Isso é algo que você precisa experimentar nessa terra.
E você só vai poder ter essa chance de se arrepender dos seus pecados, de experimentar isso aqui, é agora. Depois da morte não tem mais. Não tem mais, experimente isso agora. Passe por isso, não há nada neste mundo que se compare a andar com Deus, de mãos dadas, como seu melhor amigo, que você possa ser chamado de amigo de Deus, como Abraão foi chamado, né? De amigo de Deus. Eu quero ser chamada de amiga de Deus. Eu quero que Ele me considere, não me considere como a filha amada que todos nós somos. Todos nós somos filhos amados, preciosos para Deus, mas que eu também quero ser aquela filha, sabe? Aquela filha amiga que conta com paizão o tempo todo. Eu conto com Deus 24 horas no meu dia. E eu sei que Ele está aqui, pronto para me ajudar. O Espírito Santo é o conselheiro de todas as horas. Ele que vai dar o melhor conselho, o conselho de sabedoria, o conselho da verdade, o conselho do que é o correto para a sua vida. E o conselho que vai fazer você ser feliz verdadeiramente nesta terra. Deus abençoe o seu dia. Até amanhã. Fiquem com Deus.